Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Hoje nós vamos iniciar uma série de reportagens a respeito de a produção de duas hortaliças que estão constantemente no dia a dia de todo mundo. Eu estou falando do alho e da cebola, isso mesmo. Produtos consumidos todos os dias, você concorda, né? Você às vezes nem percebe, mas consome sim. Eles fazem parte da culinária em todo o Brasil, mas aqui em Minas Gerais a presença do alho e da cebola é mais marcante nos temperos. O alho é conhecido cientificamente como Allium sativum e é amplamente utilizado no mundo, tanto para fins culinários quanto medicinais. Cebola, de nome Allium cepa, é uma das hortaliças mais antigas do mundo, datada de 4.000 anos atrás. E para falar sobre esses dois alimentos de grande consumo e importância para o Brasil, nós conversamos com o engenheiro agrônomo Marcos Donizete Revoredo. Ele é gerente técnico de HF da Altec Crop Science. E o Marcos começa explicando a classificação desses dois. O alho e a cebola são duas culturas muito importantes, né? Se nós pegarmos, a cebola é uma cultura muito plantada, né, em área em nosso país. E o alho, né, é uma cultura de grande importância econômica, de alto valor agregado para o produtor, que também é plantado em várias regiões. A cebola e o alho têm as suas classificações específicas para cada cultura, em que na cebola ocorre a classificação de tamanho e da qualidade, que acontece a mesma coisa para o alho, só que em proporções específicas, em que na cebola, por exemplo, classificamos de tamanho que vai desde de 0, 1 até 5, sendo que de maior importância econômica, de maior valor para o produtor, é a classe 3, né, a classificação do tamanho 3 ou caixa 3, que é o tamanho mais requerido pelo mercado consumidor. Já para o caso da cultura do alho, também tem uma classe que varia de 1 até 8, 9 no seu tamanho. Só que a de melhor valor econômico, maior venda, por maior necessidade pelo mercado consumidor, são aquelas classes que estão ali em torno de 6 e 7. Logicamente que a outro tipo de classificação se dá pela qualidade, em que, logicamente, tem que ser ausente de problemas fisiológicos, que é, por exemplo, aquela brotação, não pode ter o bulbo que seja deformado, por exemplo. Isso tanto para a cebola como alho. E também ausente de algum problema aí causado por algum inseto praga ou por uma doença que não esteja podre, que não tenha aqueles fungos secundários. Realmente que é importante que tenha uma boa aparência. Marcos, um dos principais questionamentos é se é possível cultivar essas duas culturas, essas duas hortaliças em qualquer parte do Brasil. Qual o solo e clima mais adequado? Com relação à cebola, nós temos ali realmente uma flexibilidade maior. Por termos vários cultivares, isso falando de cultivares, seja materiais genéticos de variedades, as OPs, né, que falamos, até híbridos, em que são plantados em regiões um pouco mais baixas até regiões mais altas. Logicamente, em regiões mais altas, de maiores altitudes, como a região de Cerrado, por exemplo, logicamente que temos melhores condições para o desenvolvimento da cultura. Já a cultura do alho também requer regiões de maiores altitudes, que são culturas, tanto a cebola como o alho, culturas que exigem, na sua formação, no seu desenvolvimento, uma temperatura um pouco mais amena e maior hora de luz durante o seu desenvolvimento. Então, são plantas que dependem muito da luminosidade. Com relação ao tipo de solo, nós temos uma variabilidade muito grande. Quanto mais fértil, melhor, para que a gente consiga explorar mais o seu potencial genético em questão de produtividade. Mas, escolhendo sua cultivar específica
a região, para plantar na época específica, e fazendo um bom manejo nutricional, fitossanitário e irrigação, quando temos essas variações de solo e de clima, conseguimos, né, trazer essa agricultura, principalmente no caso da cebola, em várias regiões. Então aqui na nossa região Cerrado é possível plantar alho e cebola com qualidade, não é, Marcos? Com certeza. Na região do Cerrado, temos uma condição mais favorável nas regiões de maiores altitudes. Existem regiões que são um pouco mais baixas, logicamente, que são adotados com algum manejo um pouco diferente, principalmente no aspecto nutricional, quando comparamos com regiões de maiores altitudes, né? Qual é então, Marcos, o momento mais ideal para se plantar o alho e a cebola? Existe aí uma época melhor para se fazer o plantio? Sim, as principais épocas de plantio, como nós falamos agora há pouco, né, são momentos que a temperatura está sendo mais amena e temos um comprimento maior de luz, no caso, na formação inicial dessa cultura. Então, logicamente, é interessante, nesse conjunto, o plantio nos meses que entram ali no mês de abril, maio e junho. No entanto, em algumas regiões, para poder o produtor alcançar uma perspectiva de um preço melhor, algumas regiões, no caso também do Cerrado, tem-se feito alguns plantios um pouco mais cedo. No caso, por exemplo, do alho, antecipando para o mês de março, ou no caso da cebola, dependendo do terreno, da condição do ano naquele momento, na questão do aspecto de chuvas, consegue-se até antecipar para o mês de janeiro, fevereiro, para que consiga colher antes daquele maior pico de oferta desse produto no mercado. Para a planta seria ideal, né, se ela conseguisse realizar o plantio, né, entre aqueles meses de abril, maio e junho. Marcos, um dos principais questionamentos dos nossos ouvintes é como escolher uma boa semente ou uma muda para cada planta, né, de uma dessas hortaliças. Existem variedades diferentes de alho, de cebola para diferentes regiões e também para a finalidade que o produtor quer dar para cada uma dessas hortaliças? Para a cultura do alho, existem algumas variedades que são de qualidade de casca, de tamanho desse bulbo de alho, e que são trabalhadas, né, no país todo ali. São culturas que são variedades mais semelhantes de uma região para outra, né? No caso da cebola, nós temos uma diversidade bem grande de tipos de semente. Então é por isso que é muito importante para cada região conhecermos, né, as empresas que trabalham com esses materiais genéticos para fazer uma escolha daquele híbrido, daquele material que já foi adaptado, foi selecionado para aquela região. Dentro desses materiais que já foram selecionados para a região, para aquela janela de plantio, também tem materiais que se adequam ao manejo do produtor. Se é um plantio de muda, se é um plantio de semeadura direta, é um material mais resistente, tolerante a um tipo de praga, por exemplo. Então, é importante que faça uma escolha com a necessidade específica ali daquela propriedade. Marcos, quais são os cuidados necessários que o nosso amigo produtor, que está ouvindo o programa agora e tem um cultivo ou quer em casa ter um cultivo de alho e cebola, quais são os cuidados com o solo que ele deve ter? Com o solo, é importante que a gente pense tanto no aspecto nutricional, no aspecto físico e também no aspecto biológico, né? Como nós sabemos, a cebola e o alho são plantas de grande retorno de produtividade, principalmente a cebola. Então, ela responde muito bem em solos mais férteis. Então, é importante que no aspecto de nutrição, realmente se faça ali uma boa correção desse solo, que tenha uma boa porcentagem de matéria orgânica. Caso não tenha, faça uma reposição, que são plantas que têm uma grande resposta em produtividade. Na questão física, a retenção de umidade. São plantas que, principalmente na fase de bulbificação, exige um maior nível de água, né? Está relacionado ao sistema de irrigação, que é importante
ser adequado para esse tipo de solo. E na questão biológica, como nós falamos, é no aspecto realmente de termos uma microbiota que seja benéfica para o desenvolvimento dessa cultura, seja para poder ter um melhor desenvolvimento vegetativo, desenvolvimento fisiológico dessa planta, liberação de nutrientes, como também tenha uma menor pressão de doenças, visto que essas duas culturas, cebola e alho, sofrem muito, como, por exemplo, aquele problema de nematóide, problemas de fungos de solo, principalmente a podridão branca do alho e da cebola. Tem outros fungos, né, e bactérias que também são importantes, né, como a Sclerotinia Sclerotium rufus, que está crescendo muito. O preparo do solo é um fator importantíssimo para o desenvolvimento de qualquer plantação. Por isso, o produtor deve limpar bem o terreno, retirando todas as impurezas que estão ali aparentes, né, claro. Em seguida, é fundamental realizar a amostragem do solo, como o Marcos explicou, pois desta forma é possível identificar quais correções devem ser feitas antes do plantio. E para o produtor ter uma boa aceitação e valorização do seu produto, quais são as características que essas hortaliças devem apresentar, Marcos? O melhor, no caso da cebola, ela varia em torno de 1 até 5, né? Sendo que a principal é de maior importância econômica, principalmente para o mercado consumidor do Sudeste, por exemplo, é aquela classe 3. Medida em um diâmetro transversal que é em torno de 5 a 6 centímetros. Já com relação ao alho, que varia de 1 a 7, sendo que o mercado consumidor exige mais, são aquelas classes de 6 a 7. O 6 varia de 4,7 até 5,6 centímetros. Já o 7 varia de 5,6 centímetros de diâmetro transversal. E o tamanho é muito importante para atender essa necessidade do mercado consumidor. Mas, logicamente, como dissemos, né, esses bulbos de cebola sadios também são importantes, com a ausência daqueles distúrbios, aqueles danos fisiológicos, seja por brotação ou que ele esteja deformado, por exemplo. Realmente tem aquele aspecto de bulbo de alho, de bulbo de cebola, né? E que seja com ausência também de problemas de doenças, né, de podridão, daquela mela, por exemplo, né? E outro aspecto, produtor, a gente sempre conversa, né, com o consumidor, nós sempre compramos primeiro com os olhos, né? E a imagem é muito importante, como nós falamos, o tamanho, o aspecto do formato, mas como também a casca dessa cebola e do alho. Nós recebemos uma pergunta de um ouvinte que gostaria de saber quais são as formas para o plantio do alho e da cebola, e tanto aí para grandes como para pequenas propriedades. Com relação à cebola, no nosso país nós temos uma variação bem grande, né? Nós temos regiões que plantam em sistemas de muda, né, em que coloca a semente num canteiro, campo aberto, ou forma essa muda, por exemplo, em bandeja, em viveiro de muda. Temos regiões que faz a semeadura direta e tem regiões também que planta o bulbilho dessa cebola. Logicamente que nosso país, pela essa crescente facilitação e desempenho, né, de plantio, temos uma grande porcentagem de plantio mecanizado, semeadura direta, né? Essa semeadura direta, além de todo aquele manejo que nós falamos de tratamento de solo lá, né? Escolha de híbrido, né? De local, de plantio, é importante que esse solo esteja também preparado para receber essa semente, né? E que ele faça lá um canteiro, né? Uma parte de um nível um pouco mais elevado, para que, por exemplo, numa época que vai chover mais, ou esse híbrido sofre com uma possível doença, por exemplo, então tenha uma boa drenagem, para que essa água não acumule ali próximo do bulbo, mas sim tem um fornecimento de água para as raízes, ou regiões que têm problema de déficit hídrico, ou a cebola exige mais água, então faz a semeadura já no nível mesmo, né, que foi feito o nivelamento desse terreno. Já o alho é plantado com
o dente de alho, aquele alho que foi selecionado, que tem um bom vigor, né? E que vai ser realizado de forma manual. Então, realmente, essas pessoas são pessoas bem treinadas, ou pessoas que sabem bem orientar para que coloque numa posição ali exata ali para que ocorra aquela emergência, né, a liberação da parte vegetativa, a liberação das raízes para esse desenvolvimento inicial deste alho. Marcos, qual é o espaçamento recomendado entre uma semente e outra, um dente e outro, no canteiro de plantio? No alho, segue-se um espaçamento entre linhas, entre plantas, bem similar em várias regiões, em que do alho, em média, de 25 a 30 centímetros entre as linhas de plantio e um espaçamento médio de 10 centímetros entre as plantas. Já com relação à cebola, no plantio de muda, nós temos ali uma variação de 300 a 500 mil plantas por hectare. Já em plantio mecanizado, chega-se em média de 600 mil a 1 milhão de sementes por hectare. Isso vai depender, logicamente, da região, se é região de maior altitude, melhor fertilidade, desse híbrido, se as condições, né, ambientais ali, de clima, solo, são mais favoráveis ou não. Então, as regiões de maiores altitudes trabalham-se com uma densidade populacional maior. E, logicamente, que essa distribuição dessas sementes, dessas plantas nesses canteiros de plantio são muito importantes ali também. Existem semeaduras que têm lá 3, 4, 5 linhas duplas. Então é importante que a distribuição dessas sementes nessas linhas de plantio seja bem distribuída, porque essas plantas, cebola e alho, são muito dependentes da luminosidade. Quais são as principais pragas e doenças que atingem essa cultura? São muito diferentes de uma cultura para outra, Marcos? São bem similares. O que acontece em uma, normalmente acontece em outra. O que nós observamos é que algumas são mais intensas na cultura do alho, por exemplo. Se a gente pensar em solo, sempre nos preocupamos, são com os nematóides, como o caso do gênero do Ditilencos e meloidógeno, e para o caso, por exemplo, ainda na base, no solo ali, a larva-arame, a lagarta-rosca, em doenças de solo, a podridão branca do alho e da cebola, que é o Sclerotium cepivorum, a fitófora, também uma importante doença de solo, as doenças bacterianas, aí como também outras doenças que atingem a parte foliar, como o míldio, a mancha púrpura, outros insetos que são pragas, temos lá o trípes, a lagarta das folhas. Em umas regiões um pouco mais quentes e solos mais arenosos, temos também a preocupação com a raiz rosada. E para que essas hortaliças tenham o tamanho, a coloração necessários para poder ter uma maior aceitação no mercado, o que o produtor tem como auxílio em soluções biológicas? Seja no aspecto de utilizar produtos que são compostos de micro-organismos que são benéficos para atuar na matéria orgânica do solo, poder dessa forma melhorar essa microbiota, ativar então esses micro-organismos benéficos no solo para que consiga essa planta se estabelecer, se desenvolver melhor o sistema radicular e ter, consequentemente, uma situação, um ambiente desfavorável àqueles micro-organismos que são patogênicos. Então, potencializar, ativar o desenvolvimento desses micro-organismos benéficos é muito importante para que a planta tenha, consequentemente, um melhor desenvolvimento fisiológico, como também uma menor pressão de doenças nesse solo. Outro aspecto, quando pensamos em biotecnologia, é empregar soluções que também traz uma melhoria no desenvolvimento fisiológico da planta, que são aqueles produtos que são constituídos de substâncias orgânicas, como os extratos de vegetais, de plantas, aminoácidos, que promovem uma redução do estresse fisiológico da planta, e quando esses elementos, esses aminoácidos, esses extratos vegetais são combinados com nutrientes, também promove uma complementação nutricional para conseguir, dessa forma, que essa planta atinja próximo do seu potencial genético em produtividade,
em classificação de tamanho, porque quando esse material genético de alho ou cebola é desenvolvido, busca-se que na sua característica tenha uma maior porcentagem daquela classificação de tamanho. Por exemplo, uma planta que está bem equilibrada nutricionalmente e fisiologicamente, ela vai completar seu ciclo com uma boa classificação, uma boa qualidade, um bom aspecto, né, de qualidade, de casca. Marcos, e em quanto tempo já é possível realizar a colheita? No caso da cebola, de semente até a colheita, em média vai ser em torno de 120 dias, para esses materiais híbridos que nós trabalhamos nas regiões do Sudeste, da região do Centro-Oeste, até a região Sul e também a região Nordeste, com os materiais híbridos. Aqueles materiais que são OP, que nós falamos ali, são ciclos maiores, né? Chega a atingir 160, 180 dias de semente até a colheita. No caso do alho, do plantio daquele dente do alho até a colheita, vai ser em média 100 dias. Marcos, quais cuidados devem ser adotados após a colheita dessas hortaliças? O que nós fizemos antes dessa colheita vai nos refletir para essa qualidade após essa colheita. Logicamente, quando pensamos depois, já fizemos tudo o que era aqueles requisitos de manejo fitossanitário, uma boa irrigação, melhor desenvolvimento no momento da colheita. No caso do alho, por exemplo, no momento que está no ponto de colheita, fazemos a operação de chapeação, né, uma lâmina, um sistema tratorizado para poder desprender aquela raiz daquele solo, para facilitar o arranquio dessas plantas com a própria raiz ali, em que levamos essa planta, o bulbo, raiz, folha, para debaixo de um galpão, com um abrigo aí contra o sol e a chuva, por exemplo, para que promovemos aquele processo que chamamos de cura, para poder realmente terminar aquela translocação de reservas que está ali naquela folha e seja redirecionada para aquele bulbo ali. Então, melhorar a qualidade dele, principalmente no peso e no aspecto dessa casca. E depois do tempo que atinge essa maturação, realiza-se o corte, né, daquela raiz e daquela folha. Aí segue-se para o processo de classificação de tamanho e seleção desses bulbos. Já com relação à cebola, algumas regiões adotam essas operações semelhantes aí do caso do alho. Mas na maioria das regiões, por causa do tamanho, o volume de produção, é feito esse desprendimento dessa raiz ali do solo e com o sistema mecanizado mesmo, faz um processo que chamamos de leira ali, né? Em que a própria folha desse bulbo, a maior parte delas ali vão cobrindo esses bulbos. E aí se espera em torno de 5, 7 dias, isso depende aí da temperatura e da umidade desse ambiente, aí volta-se lá e realiza-se o corte. Esse corte pode ser um corte mecanizado mesmo, com máquinas, porque nesse momento a folha já vai estar seca, ou realmente fazemos o corte manual, né? Que corta então a raiz e essas folhas. E segue-se também depois, né, de colhida, guardado em bag, o saco, né, vão lá para o packing house lá realizar o processo de seleção delas. Então, com esse manejo correto e também contando com o auxílio da biotecnologia, qual o incremento esperado na produtividade? O tanto, né, porcentagem que podemos esperar quando nós empregamos uma solução, uma ferramenta de biotecnologia, seja aqueles produtos que são constituídos de micro-organismos benéficos ou que são constituídos de aminoácidos, extratos vegetais, combinados ou não com nutrientes específicos, né? Essa porcentagem, eu sempre comento, né, em alguma palestra, no treinamento, vai depender muito de todo o conjunto e os eventos que aconteceu nesta área específica. Tem situações que a gente pode ter uma melhora ali de 5%, mas tem situações ali que podemos promover um incremento muito mais significativo, chegando 10%, 15%,
Às vezes, se é alguma questão de uma doença, por exemplo, podemos até salvar a nossa lavoura quando promovemos esse equilíbrio, né, da microbiologia, da microbiota desse solo. Ô Marcos, para finalizar, como as hortaliças devem estar apresentadas no final do processo? Nós sempre compramos algo primeiro pela imagem. É importante que tenha uma casca, uma pele mais bonita, né? E que você consiga, a hora que o consumidor está manuseando ali, está escolhendo, tenha um pouco mais de casca, para que tenha aquela proteção maior, né? Aquela aparência melhor dessa cebola, desse alho. É importante que não tenha podridões, não tenha algum dano causado por algum inseto, alguma doença, e também não tenha ali, por exemplo, aqueles aspectos de um bulbo que esteja brotando, né? Porque dá um aspecto que é um produto já velho, por exemplo. É importante realmente que esteja dentro dos padrões ali de qualidade.